Bom, hoje a gente conta com a presença da Gabriela Luiza de Oliveira, formada em Medicina Veterinária pela FZEA USP, com realização de um intercâmbio de 6 meses na UBA, Universidade de Buenos Aires, cursando matérias de Medicina Veterinária, atualmente cursando residência clínica e cirurgia de equinos na UDCH, Unidade Didática Clínico Hospitalar, da FZEA USP, finalizando especialização em acupuntura veterinária pelo Instituto Jaqueline Pecker. E também a gente conta com a presença da Fernanda de Paula, médica veterinária graduanda pela Unesp de Botucatu, atualmente residente de Clínica e Cirurgia e Reprodução de Animais de Produção em Equinos, UNP. Tem experiência com clínica e cirurgia de equinos, com ênfase em síndrome cólica. Meninas, podem ficar à vontade. Nosso tempo é todo de vocês. Quer começar? Pode começar, Gabriela. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. É muito importante para mim estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do que eu puder, assim, ajudar vocês. Eu sei como que é essa ansiedade de quando terminar a faculdade, tem que prestar residência e será que eu vou passar? Então, eu espero poder ajudar no que vocês quiserem, tirar todas as dúvidas e agradeço o convite de novo. Fernanda, quer falar um pouco? Está desligada. Opa! Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite pelo grupo. Sou de São José dos Campos, estudei em Botucatu, na Unesp, e também fico muito feliz com o convite, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, tanto durante a graduação, né? Como que eu cheguei, como que foi o caminho para eu escolher fazer residência, a área que eu escolhi, e também compartilhar as experiências que eu estou tendo na residência e tirar todas as dúvidas que vocês, né, do que eu puder ajudar de vocês. Eu fiz não, na verdade a gente tem um grupo de estudos lá na faculdade que a gente tem um videozinho do nosso grupo de estudos que mostra um pouquinho sobre a faculdade. Então, eu fiz a minha graduação na FZEA, da USP, que é a Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Ela fica lá em Pirassununga. São 5 anos, só que eu fiz em 6, porque eu fiz o meu intercâmbio de 6 meses, então eu acabei fazendo um ano. E se vocês quiserem, eu posso passar esse videozinho, daí vocês conhecem um pouco a faculdade, e depois, se alguém tiver alguma dúvida, eu explico melhor. Pode ser? Pode ser sim. Vocês estão vendo? Sim. O LACRE é o nosso laboratório, é um laboratório de clínica, cirurgia e reabilitação.
Muito legal. E a ideia do vídeo também é muito boa. Espero que quando a gente tiver o nosso hospital na Univap, a gente faça também. Ai, faz sim. Eu não sei se vocês já conheciam um pouco da faculdade, do grupo de estudos. Não, eu pelo menos não conhecia a faculdade. O grupo eu já vi no Instagram ali, aquela coisa, mas a faculdade não. O campus lá é bem grande, a gente tem bastante, assim, cavalo lá dentro mesmo. Então, agora, por exemplo, com a pandemia, o hospital veterinário lá está fechado por enquanto. A gente está com esperança que ele vai abrir agora que está tudo voltando. Mas a gente não ficou sem caso, porque tem muito cavalo na faculdade. A gente tem um setor de equidicultura, tem o setor de bubalino, que tem cavalo também. Então, acaba que os cavalos lá de dentro acabam virando caso para a gente. E os cavalos do próprio hospital, que são de biotério, para pesquisa e tudo mais, também a gente cuida deles quando precisa. Mas normalmente, assim, quando não está em pandemia, a gente chega a ter bastante caso, chega a ter 300 animais por ano de caso clínico. A maior parte normalmente é cólica, mas a gente tem muita ferida também, a gente tem... Bom, tem um pouquinho de tudo. O que não tem tanto ortopédico, quando tem, são menos casos. Legal. Se você quiser falar um pouco sobre o seu processo seletivo, como foi, como você se preparou ao longo da graduação e para a prova, óbvio, pode ficar à vontade. Tá. Então, na verdade, assim, eu até o terceiro ano de faculdade, eu ainda tinha um pouquinho de dúvida se eu queria cavalo, se eu não queria. No primeiro, no segundo ano, eu sei que eu cheguei a fazer estágio em vários setores da faculdade, então eu fiz em anatomia, eu fiz no gado de corte, fiz na sinocultura, para ter certeza que eu queria trabalhar com cavalo. Aí no terceiro ano eu falei, não, vou me dedicar mais a trabalhar com equinos. Aí eu comecei a fazer parte do grupo de estudos e tudo mais. No final do quarto ano, eu consegui prestar uma bolsa para viajar para a Argentina, na Universidade de Buenos Aires.
E foi assim, teve a desvantagem que eu atrasei um ano, mas no fim foi muito bom, porque chegou um momento que eu estava meio perdida, meio ansiosa, eu ia me formar, eu não sabia o que eu queria. Então, eu tirei um tempo para pensar. Lá eu peguei todas as matérias que eu consegui de equinos, mas eu peguei matéria de pequenos também, eu acabei fazendo uma matéria deles que você fica todos os dias no hospital trabalhando com pequenos. Eu não tive tanta prática de equinos lá, eu senti um pouquinho de falta disso, porque peguei todas as matérias que eu podia, mas não tinha prática. Mas, assim, foi muito bom para pegar experiência, para descobrir se eu queria trabalhar mesmo com cavalo. Eu voltei para a faculdade, me engajei mais ainda. Aí eu decidi que eu ia prestar residência. Aí as minhas opções, assim, eram a própria faculdade, porque eu já conhecia, é uma faculdade com um nome muito bom, então seria um nome bom no currículo. Eu já sabia como que era o esquema, assim, então a gente pode auxiliar nas cirurgias, quando a gente é R2, mas como R1 também, dependendo da cirurgia, às vezes a gente acaba participando. Então, teve cirurgia esses dias que a gente fez sozinho, só as residentes. E foi bem legal, sabe? Tipo, todo mundo conseguiu fazer alguma coisinha. Mas aí eu acabei optando por fazer, então, da minha faculdade, a residência, eu pensei em fazer na Unesp, só que como atrasou com o Covid e tudo mais, eu não consegui me inscrever, porque eu não tinha nem me formado ainda. Foi, tipo, uma correria. Eu ia fazer também na Max Plan, que eu fiz estágio obrigatório lá, e eu recomendo muito, é muito bom o estágio lá, tem muito caso, e é legal porque eles têm muito caso ortopédico, e eu gosto muito de ortopedia. Mas, no fim, eu acabei não prestando lá, porque o resultado da FZEA saiu primeiro, e eu já queria lá, então eu acabei decidindo por ficar lá mesmo. Para entrar na USP, você tem que escolher entre São Paulo ou Pirassununga, não pode prestar para as duas. Então, eu escolhi Pirassununga. Daí é uma prova que você presta, uma prova teórica de múltipla escolha, e tem. Normalmente são duas questões com A, B, C, D, E. Depende muito da prova, mas são duas questões dissertativas. Então, assim, sendo bem sincera, eu não estudei tanto para residência, porque eu estava em estágio obrigatório, foram 4 meses seguidos de estágio obrigatório e eu não tinha tempo. Mas o que eu conseguia de tempo, eu estudei com um livrinho de residência que eu acabei pegando baratinho, acho que eu peguei na cultura, mas eu tinha pontos, daí eu peguei baratinho, eu ia fazendo as questões. Porque cai tudo, né? Cai pequenos, cai grandes, cai diagnóstico por imagem, tudo que a gente vê na faculdade vai cair na prova da USP. Então, eu estudei por esse livrinho, para todas essas matérias, e eu peguei várias provas dos anos passados, imprimi e fui resolvendo. E eu percebi que tinha muita coisa que eu não sabia, muita coisa que eu tinha esquecido. Eu fui prestar a prova meio em pânico, achando que eu não ia passar. Eu saí da prova falando que eu não passei, e no fim eu passei. Mas a gente tem que lembrar que a gente está fazendo uma prova, não assim, você tem que acertar a prova inteira. Você está concorrendo com outras pessoas. Se você vai melhor que as outras pessoas, você acaba passando. E também depende muito, assim, de sorte de prova, do que cai, porque às vezes, nossa, caiu um negócio que eu sabia. Nossa, justo isso eu não lembro. Então, eu acho que vai muito assim, tem que estudar um pouquinho de tudo, tem que, sei lá, tentar. Mas não adianta também ir nervoso para a prova, acho que tem que ir calmo e confiante e tentar fazer o que você conseguiu. Eu falei, tipo, se eu não passar, eu dou um jeito depois na minha vida. Eu presto de novo no que vem, mas não sei se vocês têm alguma dúvida assim. E a parte dissertativa da prova é focada na área que você escolher. Então, se você escolher equinos, é focada para a área de equinos. Porque tem ruminantes também.
Na FZEA não tem residência em pequenos. Mas tem, acho que, aprimoramento, alguma coisa assim. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar sobre alguma coisa? Você lembra? Eu vou perguntar. Você lembra quanto valia a dissertativa, as de múltipla escolha? Nossa, eu não lembro agora, mas assim, quando eu saí da prova, você já sai com todas as questões de múltipla escolha e você tem o gabarito da múltipla escolha no dia seguinte, acho. Eu vi e eu não fui tão bem. Tipo, eu não tive um ótimo resultado, tanto que eu falei, eu não passei. Tinha certeza que eu não tinha passado. Só que eu acho que a parte de dissertativa é peso 2. E caiu tétano, e eu tinha estudado bastante, e eu estava sabendo, então eu acho que eu fui bem nessa parte. E tem análise curricular, que eu esqueci de falar. Acho que o currículo conta bastante também. Mas, assim, o meu currículo também não era um currículo 10, faltava coisa, sabe, que eu não tinha. Então, por exemplo, eu não tinha apresentação em simpósio, essas coisas, porque isso conta também. Então, assim, eu acho que quem quer prestar residência e tem ideia de onde quer prestar, então, se quer prestar na USP, se quer prestar na Unesp, onde for que quiser prestar, tem que entrar, ler o edital e ver o que precisa ter e correr atrás, porque eu fui correr atrás de algumas coisas bem em cima da hora, porque eu não sabia e também mudou um pouco o edital no ano que eu prestei para o que eu tinha visto anteriormente. Alguns pontos mudaram. Então, algumas coisas que contavam deixaram de contar, outras passaram a contar. Mas é importante isso, pegar e ir atrás da residência que você quer, o edital, e ver o que vai precisar para contar ponto. E perguntaram também aqui no chat da questão de saúde pública. Gente, na faculdade a gente não vê nada. O que eu fiz? Porque eu achava muito chato, insuportável estudar. Eu tentava ler aqueles textos que tem e juro, eu dormi em cima do texto. Eu tentei assistir o máximo de vídeo que eu conseguia. Tem uns canais do YouTube bem legais que são aulas, então eles dão aula e tem questões comentadas também. Então, eles pegam, colocam a questão no vídeo mesmo. Então, é um negócio mais dinâmico, não fica tão chato. Eles colocam a questão e aí depois eles fazem os comentários do porquê que é cada coisa. Mas é chato, é maçante, mas se você quer, você tem que pelo menos saber uma noçãozinha básica. E foi isso, eu não acertei tudo, porque eu não consegui estudar tudo, era muita coisa. Aí, tipo, quem quer prestar concurso público, aí tem que ir atrás de estudar mesmo, porque cai muita coisa e conta muito. Bom, Fernanda, se você quiser falar um pouquinho sobre como foi a sua prova, seu processo seletivo também. Vou falar. Posso fazer a apresentaçãozinha sobre a universidade, aí depois eu entro nas questões da prova? Pode ser? Pode sim. Estão me ouvindo agora? Sim. Tá. Então, aqui é o UEMP, né? Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Bandeirantes, no Paraná. E tem o Hospital Veterinário, que atende tanto pequenos animais, quanto grandes animais e animais de fazenda. A minha área é de equinos e animais de produção. E a estrutura do hospital, na parte de grandes, conta com internação. Então, a gente tem 6 baias de internação grandes e outras mais
4 baias de internação para pequenos ruminantes, que são baias menores. A gente conta com um centro cirúrgico, baia de indução, ambulatório, tanto para rotina quanto para atendimento, e os piquetes também, que alguns animais ficam internados em piquetes quando a gente opta por não deixar em baia. A gente também tem a estrutura da fazenda, que conta com aras. No aras, a gente tem tanto animais da faculdade quanto animais de proprietários particulares. Também tem um projeto de ecoterapia, que é da faculdade, que acontece no aras da faculdade mesmo. Temos o laboratório de reprodução, que fica anexado ao aras. Temos o aprisco com as nossas ovelhas, a granja de suínos e a granja leiteira também. A rotina aqui no hospital, agora com a pandemia, está um pouco diferente. Então, não estamos atendendo emergências por questões da pandemia, então animais externos só com horário marcado. Mas a rotina é basicamente das 8 da manhã até as 5 da tarde, mas é só no papel isso. Muitas vezes a gente acaba passando, quase todas as vezes a gente passa desse horário. Então, a gente começa a rotina fazendo exame clínico dos internados, as medicações, a gente passa, né, todo dia para os professores responsáveis nossos exames, a rotina que a gente está fazendo, se a gente acha que tem que mudar alguma coisa, se tem alguma coisa nova. A gente tem a rotina da reprodução também. A gente faz durante a estação de monta, mas, por exemplo, a gente tem alguns clientes de manga larga que gostam de estender a estação e até mesmo não parar a estação. Então, a gente ainda está fazendo rotina de reprodução, tanto coleta de garanhões, quanto as fêmeas de manga larga, que a gente está fazendo produto de embrião, transferência de embrião, congelamento também. A gente tem aula toda semana da pós-graduação, com algum tema, a gente reveza. Uma semana é aula com algum professor dando algum tema, e outra semana os residentes que apresentam um seminário que é discutido com o orientador de cada residente. A gente realiza também atendimentos a campo, no caso agora só em agendamento também, então a gente não sai para atender uma emergência, por exemplo, e a gente faz todo o controle sanitário e clínico dos animais da fazenda. Então a gente faz controle sanitário dos suínos, dos equinos, dos bovinos, dos ovinos, sempre que tem emergência a gente que atende. Cirurgia também, a gente sempre que precisa descer para o hospital animal da fazenda, a gente que faz essa triagem. E a gente também participa das cirurgias. A questão das cirurgias agora na UEMP é que, por questão da pandemia, a gente deu uma reduzida. E também a gente, o nosso aparelho de anestesia está precisando de manutenção, então optou-se por não atender algumas cirurgias mais invasivas, mas todas as cirurgias que são possíveis de fazer a campo, a gente está realizando normalmente. E em relação à estrutura, é isso. Agora, a prova aqui da UEMP, vou parar de compartilhar a tela. A prova da UEMP, ela consiste em 50 questões de múltipla escolha. E depois tem uma entrevista e análise de currículo. Em relação a peso, eu não lembro certinho, mas se eu não me engano, o currículo e a prova tem o mesmo peso e a entrevista tem um pezinho a mais. É isso. E aí faz a média e a nota final. Nós somos em 2 residentes aqui, um R1 e um R2. E até por conta da pandemia, como a gente não está recebendo estagiário agora, então a gente está com a rotina bem apertada, estagiário ajuda muito. Mas eu acho que é bem dinâmica. Então, assim, para quem tá aberto a diversas espécies, quer trabalhar a campo, ainda não decidiu muito bem a área, eu acho que é muito interessante. A gente acaba tendo uma rotina bem diversa em todas as áreas. Por exemplo, no hospital agora a gente está basicamente lotado, só que aí a gente só está com equino.
mas a gente tem bastante coisa da reprodução de bovinos que está acontecendo lá na fazenda. A gente está atendendo algumas clínicas de suíno e de ovino que não precisa, que não chega a ser uma urgência, uma emergência, não precisa assim, de um cuidado intensivo hospitalar. Então, a gente tá fazendo esse atendimento na fazenda mesmo. Então, assim, é uma residência, eu acho que abre um leque de oportunidades no sentido de mercado de trabalho. Então, eu entro para a residência com a cabeça para equinos. Eu, particularmente, gosto mais de equinos. Eu acho que vai ser muito difícil eu mudar, minha opinião. Na verdade, eu entrei na faculdade querendo trabalhar com equinos. Sempre testei outras áreas, né? Mas sou apaixonada por cavalo. Meu estágio curricular também foi o estágio curricular da Unesp de Botucatu. Tem uma diferença que a gente faz o ano inteiro, então é o 5º ano inteiro de estágio, a gente acaba fazendo 9 meses de estágio, e eu fiz tudo com equino. Mentira, fiz um mês com pequenos, mas para confirmar mesmo que eu gosto de grandes animais, que eu gosto de equinos, e eu acho que em relação até para você decidir se você quer um programa de residência, se você opta por outro caminho, é interessante você fazer o estágio, que o estágio tanto te mostra o que você quer e o que você não quer, e abre um leque de oportunidades, seja para conhecer pessoas, seja para conhecer o lugar que você está, talvez, pretendendo fazer uma residência, por exemplo. Então, se você né, gosta da rotina, se você está esperando uma coisa e acaba que na hora é outra coisa, ou não, confirma que é aquele lugar que você quer prestar. E eu acho que, como a Gabriela disse, a partir do momento que você sabe onde você quer prestar, você avaliar aquela prova. Então, na hora da prova da residência, não necessariamente vai cair aquilo que você estudou, aquilo que você mais gosta, né? Então, você dá uma analisada, cai mais reprodução, cai mais clínica, cai mais cirurgia, cai muita saúde pública, e aí você estudar aquela prova. Eu acho que é uma questão de estratégia. Então, é que nem vestibular, sabe? Você estuda, quando você está prestando vestibular, você estuda a prova da USP, é diferente da prova da Unesp, é diferente da Unicamp. Então, é uma questão de estratégia. Eles lá no currículo, eles valorizam estágio extracurricular. Então, eu estou no 2º ano, já sei que talvez eu queira prestar a USP. E lá no currículo, eles valorizam muito estágio curricular, já faz estágio curricular. Mesmo no final, ou se você não quiser prestar a USP quando você estiver no último ano, isso não vai ser algo ruim para você, vai acrescentar tanto de experiência quanto no seu currículo, não é? Eu acho que quando a gente vai atrás de deixar um currículo bonito, digamos assim, né, que seja que dê uma pontuação alta, por exemplo, a gente não tem que pensar só nisso, a gente tem que pensar no nosso crescimento, no nosso conhecimento e fazer por prazer, né? Porque só por obrigação, eu acho que acaba sendo desgostoso. E não sei se eu deixei de comentar alguma coisa, se alguém tiver alguma dúvida, tanto em relação à rotina, tanto em relação à prova, tanto em relação ao estágio também. Acho que na hora de escolher onde fazer estágio, a gente acaba sempre ficando com dúvida, aquele medinho, aquele frio na barriga, onde é que eu vou fazer? Será que ela vai ser bom? Será que não vai ser ruim? Eu não sei como que vocês estão em relação ao andamento das aulas aí na faculdade de vocês, mas, por exemplo, na minha faculdade eu estava começando o estágio curricular, né? Eu estava no meu 3º mês de estágio curricular, entrou a pandemia, mandaram a gente voltar para casa. Eu ia fazer 2 meses do meu estágio no exterior, acabei não podendo por conta da pandemia. Tive que mudar toda a minha programação. Aproveitei muito, gostei de todos os lugares que eu fiz estágio, mas daí foi aquela correria. Então, assim, a gente se planeja, mas na hora não necessariamente sai como planejado. Mas acho que é interessante pensar nos lugares, fazer um plano estratégico
quando que geralmente cai a prova da USP? Geralmente a prova da USP é em setembro. Então, onde é que eu vou estar fazendo estágio em setembro? Você não vai estar no exterior se você quiser prestar USP, ou se você não vai estar num lugar muito longe. Então eu vou fazer estágio perto de São Paulo, um estágio perto de Pirassununga, na própria USP, quem sabe? Então, ficar atento a esses fatores que no final dá certo. Acho que alguém mandou alguma pergunta. Isso. Estágio focado em Queens apenas é melhor que... Eu não sei se é melhor. É que depende do edital. Então, tem edital que você olha e tem a pontuação. Estágio na área que você tá prestando. E eles dividem. Se você fez estágio na área que você está prestando, se você fez estágio na área que você não está prestando, e se eu não me engano, na maioria dos lugares, a pontuação para o estágio que não é na área que você está prestando é um pouco menor. Tem lugar que é assim, tem lugar que não é. Eu acho que assim, se você não tem certeza, eu acho que não é algo que realmente vai te prejudicar. Eu acho que eu tô na dúvida se eu quero ruminantes ou equinos. Eu tô na dúvida se eu quero pequenos ou grandes. Eu acho que você decidir por um ou por outro, pensando só na seleção da residência, talvez isso te prejudique, porque você acaba não conseguindo decidir. Mas se você já tem certeza, eu acho que vale a pena você focar o estágio curricular nessa área mesmo. Então, assim, como eu tinha 9 meses de estágio, eu achei que tudo bem eu focar 1 mês de estágio em pequenos. Na verdade, foi com imagem em pequenos, que é uma área que eu gosto muito de imagem. E acabou sendo muito bom para mim, porque eu peguei experiência em imagem em si, enfim. Em quais lugares vocês fizeram estágio? Vou começar e depois eu vou passar para a Gabriela. Eu fiz estágio na Unesp de Botucatu mesmo, que é onde eu formei. Fiz estágio no Dragões da Independência, no primeiro RCG em Brasília, lá no Exército. Inclusive, recomendo para todo mundo fazer estágio lá no Exército. É o estágio que eu menos dormi, mais trabalhei, mas foi o estágio que eu mais aproveitei. Assim, lá eles são muito receptivos, tem muito cavalo, é o maior quartel de cavalaria da América Latina, se eu não me engano, são 450 cavalos lá. Então, todo dia tem uma cólica, todo dia tem uma ferida, todo dia tem muita coisa para fazer. E lá eles têm uma estrutura assim, tem limite de verba, toda instituição pública tem, né, dificuldades, mas os tenentes veterinários são muito competentes, são muito solícitos, e como tem muita coisa para fazer, o estagiário acaba tendo mais liberdade do que em outros lugares. Então, eu nunca sondei. Lá você vai sondar. Nunca coloquei catéter. Lá você vai colocar catéter, vai descer fluido, vai sondar, você vai ajudar a fazer tudo, e a partir do momento que eles ganham confiança em você, eles vão deixando você fazer cada vez mais coisas. Então, assim, é um estágio que eu acho que vale muito a pena, tanto pela experiência, tanto pelo custo, assim, se você pensar, tem local que é mais oneroso, e lá, apesar de ser longe para mim, né, que eu sou de São José dos Campos, foi um estágio que é barato, que lá tem um alojamento. Você paga, acho que R$600 por mês, mas é com alojamento e toda a comida inclusa. Então, acaba sendo um estágio que compensa nesse sentido também. Fiz estágio na UFMG, na cirurgia. Gostei muito do estágio lá também. Aí, entre a pandemia, bagunçou a minha vida. Depois eu fui para uma fazenda em Botucatu. Eles criam manga larga paulista. E gado também, Nelore. E lá foi muito interessante que eu acompanhava a rotina de vários veterinários. Então, eles tinham um veterinário da reprodução, um da clínica, um veterinário de bovinos, um da assessoria esportiva. Foi bem bacana. Depois, fui para o Hospital de Equinos de Batatais. Lá também a rotina é bem intensa, muita cólica, eles atendem muita cólica lá, e também tem muita saída a campo para diagnóstico por imagem, ortopedia, foi bem bacana. Fiz estágio com veterinário a campo
o Daniel França, que trabalha com cavalo atleta, ele trabalha com cavalo de polo especificamente, em Dayatuba. Aprendi muito com ele, ele é um cara assim, super aberto, muito competente, profissional, assim, com uma formação incrível, e ele explica muito bem, ele também, né, sempre te dá artigo para ler, e eu peguei muita coisa de diagnóstico por imagem com ele, que é o forte dele, de cavalo atleta, então raio-x de ultrassom, todo dia, ele explica muito bem, deixa fazer também, muito legal. Fiz estágio no Rio, em Petrópolis, no Horse Center, outro estágio pauleira, bem pesado, assim, cólica. Lá eles atendem de tudo, cólica, diagnóstico por imagem, ortopedia, respiratório. Lá a estrutura é muito legal, então, assim, para alguém que quer ver uma estrutura diferente, lá eles têm tudo. Eles têm um centro cirúrgico maravilhoso, tem cintigrafia, tem ressonância magnética, aquela que você não precisa induzir o cavalo, você só cede, o cavalo fica em pé, então é muito legal. Tem um sistema de internação muito bom, e eles também lá, eles mesmos produzem a fluido deles, tanto ringer quanto fisiológico. É muito legal ver toda essa produção. Eles fazem galões de 10 litros de ringer, então é diferente. Então, assim, é muito cansativo, é um estágio que vai cansar muito, é bem puxado, mas também você vê bastante coisa diferente. E fiz estágio também lá na PETS, em São Paulo, no centro veterinário deles, na área de diagnóstico por imagem, que é uma empresa que presta serviço para eles, fica fixa lá, que é a VoxVet. E aí fiquei na área de ultrassonografia, raio-x e também de tomografia. E acho que só. Só. Pois é. Quantas horas de estágio vocês têm? Desculpa? Quantas horas de estágio são do estágio curricular? Acho que são 1.450 horas. Nossa! Na minha faculdade são 510 o necessário. Eu acabei fazendo um pouquinho mais, mas são 510. E já é bastante. Imagina 9 meses seguidos de estágio. No último mês, não existe pessoa, existe só um corpo que fica caminhando, não pensa, só sente fome e sono e acabou. Então, assim, também é interessante planejar, nossa, no último mês, onde é que eu vou estar para estudar ou pensar, não, no último mês eu vou no estágio mais tranquilo, que não seja 24 horas, por exemplo. Acho que é interessante pensar nisso. E depois, no final, você apresenta todos os lugares de estágio que você fez ou é um TCC do que você quiser? Então, normalmente, assim, que com a pandemia mudou um pouco. Geralmente a gente faz primeiro semestre, apresenta os estágios de primeiro semestre e um caso de cada estágio tem que apresentar. E aí, no segundo semestre, apresenta os estágios do segundo semestre, um caso de cada estágio e apresenta o TCC. Meu Deus. Como se não bastasse só o TCC, né? Na FZEA não é TCC, é relatório de estágio. Então, a gente tem que apresentar todos os lugares de estágio que a gente fez, pode fazer um relato de caso, mas é bem mais tranquilo. Perguntaram para você como que chama o lugar, acho que é o de Brasília. O de Ana Júlia, né? Ana Júlia, eu não sei qual que você quer saber, mas depois, se quiser, eu posso até escrever aqui certinho os lugares. O lugar de Brasília é Regimento Regimento de Cavalaria de Guardas, é o primeiro Regimento de Cavalaria de Guardas, ou Dragões da Independência. Fica em Brasília. Eu morria de vontade de fazer estágio lá. E no Horse Center também, no Rio. Eu não sabia desse negócio deles fazerem o próprio ringer. Então, é muito legal, né? Então, eu fiz um pouquinho menos de estágio que ela. Um pouquinho menos de lugares. Mas eu fiquei muito tempo na minha própria faculdade, né? Fazendo estágio. E também horas que nem contaram como estágio, mas eu estava lá acompanhando. Eu fazia pesquisa também, então acabava que eu acompanhava tudo, estava sempre lá no hospital e
E com a pesquisa também eu consegui fazer muita coisa, treinar muita coisa. Eu fiz estágio também em Batatais, com o Marcão. Gostei muito. No comecinho, assim, na primeira semana eu estava parada, e depois começou a chegar caso, foi bem legal, e era muito legal atender os casos de ortopedia com o Marcão, dá para aprender bastante, quem gosta, eu recomendo, ele é muito bom profissional, eles têm muito conhecimento, ele e a Alessandra. Eu fiz estágio no Horse Vet, em Araxá, não sei se vocês conhecem. Muito legal também, você consegue fazer muita coisa, colocar a mão na massa, é cansativo, eles têm alojamento, Batatais também tem alojamento, lá dentro mesmo do hospital. Então, assim, você tá lá, se chega a cavalo, você tá lá todo momento. Passa a ser a sua vida, é cansativo, mas vale muito a pena. Vale muito a pena o conhecimento. Em Araxá, consegui aprender muita coisa, eles deixaram fazer muita coisa também. A gente acompanhava também diagnóstico por imagem de pequenos, então eles faziam raio-x de pequenos, então era legal porque conseguia acompanhar. Mas a maior parte é com equinos mesmo. Eu fiz estágio em Novo Horizonte, na Central Ecos, não sei se vocês conhecem, é uma central de reprodução. Só que eu fiz estágio na parte de fisioterapia, que eles têm lá dentro da central de reprodução, eles têm uma parte de fisioterapia. Então, e eu sou apaixonada por essa área de reabilitação, tanto que eu até faço curso de acupuntura e pretendo fazer de fisioterapia depois. Então, eu achei muito legal. A residente que estava lá trocou, agora é outra residente, não sei exatamente quem que é, mas eu acho que estão oferecendo estágio ainda. Mas quando eu fiz, ela explicava tudo, o porquê de cada aparelho, o que cada aparelho fazia. Eu fazia tudo também, tipo, ela me ensinou uma vez e depois, toma, pode fazer. A gente alongava cavalo, aprendi sobre todos os equipamentos. Eles têm uma piscina, é um redondel dentro de uma piscina. Então, tipo, os cavalos rodam dentro da água. Depois vocês procuram no Instagram deles, é bem legal. A estrutura lá é apaixonante. São garanhões, assim, todos quartos de milha. E tem garanhão que veio dos Estados Unidos, tem garanhão super famoso. É muito legal. E também tem a parte de reprodução, quem gosta. Eu fiz estágio também ai, meu Deus, calma. Em Indaiatuba, na Max Plan. Me apaixonei, porque a gente teve 3 cirurgias por dia. Tipo, um cavalo descendo, o outro entrando, e eu adorei. Eu gosto muito dessa parte de cirurgia, gosto muito da parte de ortopedia, e lá você vê de tudo, tipo, chegou a ter 12 potros ao mesmo tempo no hospital, então quem gosta de neonato é muito bom. Chegou a ter um monte de caso ortopédico, chegava a cólica, assim, de monte, então uma cólica indo embora, a outra chegando. Que mais? Lá na Max Plan a gente não saía para atender a campo, mas em Batatais eu saía para atender a campo, em Araxá também. Que mais que eu posso contar? Daí, acho que assim, quem sabe mais ou menos a área que tem interesse, compensa também fazer estágio nos lugares e ver assim o que cada lugar de estágio oferece de casos, de mais casos, porque, por exemplo, na Max Plan eles têm de tudo lá, mas tem lugar que tem mais cólica, tem lugar que tem mais casos clínicos, tem lugar que tem mais casos cirúrgicos, então isso é uma coisa legal de se pesquisar. Achei muito legal que a Fernanda falou também, que lá na faculdade dela eles fazem parte de reprodução, manejo sanitário. Eu não sei como vocês dão conta em 2 pessoas.
Exatamente. A gente passa da hora todos os dias. Na A gente FZE a dá gente tem conta. 6 residentes, são 3 R1 e 3 R2, então são sempre 3 vagas quando vai prestar a prova. E a gente acaba revezando, mas quando tá pesada a rotina, tipo, acaba sendo muito cansativo. Imaginem 2 residentes cuidando de ruminantes e de equinos e de tudo. Então, por isso que até a gente optou por diminuir essa questão de receber cavalo de fora, emergência, porque como a gente não está recebendo estagiário, só está realmente rotina dos residentes, dos professores, aí a gente acaba, a gente optou por realmente cuidar dos animais da fazenda, que já tem bastante animal da fazenda, e o setor de reprodução também puxa bastante gente, a gente está com 4 garanhões, a gente está coletando dia sim, dia não, e aí a gente acabou optando por diminuir essa questão da cirúrgica e de animais externos por conta de não ter estagiário, pandemia, mas assim que puder voltar a estagiária, eu acho que a rotina vai mudar. Então, aí dá para pedir para o estagiário fazer uma coisa, a gente começar a se dividir, mas realmente em 2 pessoas e também com o nosso, a gente tem um nosso ajudante, um funcionário que ajuda a gente em tudo, que a gente não vive sem, aí muda a questão. Então, daí a pandemia atrapalha bastante até a dinâmica do hospital, né? Muda a dinâmica dos casos. Inclusive, é algo a se pensar também para quem for fazer estágio agora. Como que está o lugar com a pandemia? Porque muda, o cliente muda a prioridade dele, então, dependendo da cirurgia, se for eletiva, ele não vai querer mandar agora. Então, eu acho que muda bastante. Um lugar que recebia mais ortopédico, talvez receba mais cólica agora. Sempre é bom sondar. Na FZE a gente oferece estágio também, eu sei que tem estágio lá. Agora tá fechado, mas assim que liberar, daí quem tiver interesse, são muito bem-vindos. Eu já quero. Perguntaram se eu fiz intercâmbio, se no meu intercâmbio eu tive estágio. Eu tive uma matéria que era quase um estágio, porque eu estava dentro da clínica de pequenos diariamente, e depois que eles. E assim, lá o hospital de pequenos é separado por área, igual um hospital de humanos. Então, para neurológico, para acupuntura, para gastrologia, tipo, é separadinho por cada área, e tem um professor responsável por cada um. E era o dia inteiro que eu ficava lá. Na verdade, a matéria tinha menos, era acho que tipo um período só, então da 1 às 6. Só que eu podia ficar o dia inteiro, porque como eu era de intercâmbio, eles permitiram. E depois que os professores pegaram confiança, eu podia fazer tudo. Eu atendia sozinho, o professor saía da sala, me deixava lá falando espanhol sozinha com o cliente, com o paciente, e eu ficava, tá bom, ok. Ficava doida. E eu fiz estágio também com a parte de laboratório lá. Um professor, eu fiz uma prova com um professor, prova oral, eles têm muito prova oral lá. E nisso ele perguntou se eu gostava da parte de laboratório, se eu queria fazer estágio, eu resolvi fazer. Então a gente fazia a parte de coleta de sangue e a parte de análise de urina e fezes. Mas lá foi isso. Eu até quis fazer estágio com equinos lá, só que para fazer estágio eu tinha que acompanhar o professor. E ele ia em lugares muito longe e eu não tinha como ir, eu tinha que me virar com o metrô, com um ônibus em um lugar que eu não conhecia. Então eu acabei não conseguindo acompanhar. Você acha que vale a pena fazer, assim, por exemplo, estágio curricular fora? Eu acho que vale muito a pena. Sim. Inclusive, fora do país, você fala? Isso.
eu acho que vale muito a pena. Eu ia fazer meu estágio curricular nos Estados Unidos, no Wims and Stephens Equine Hospital, só que com a pandemia eu não consegui ir, porque fechou tudo. Eu ia passar 2 meses lá. Ia fazer estágio na Unesp também, no fim, todos os meus estágios praticamente mudaram. Mas não me arrependo de nenhum estágio que eu fiz, foi muito legal. E no fim, a gente acaba aproveitando todo o conhecimento que a gente puder, né? Mas eu acho que quem tem oportunidade de fazer estágio lá fora, eu acho que compensa muito. É outra realidade, né? Nos Estados Unidos, eles estão muito avançados em relação a gente. Tem um lugar também da Bélgica que eu acompanho o Instagram deles, que, juro, eu fico impressionada com as coisas que eu vejo. Então, eu acho que quem tiver oportunidade... Oi? É aquele hospital, é o Equiton? Isso! Ah, eu morro de vontade de conhecer lá. Os casos que eles colocam são muito interessantes. É muito legal. Dá muita vontade de conhecer mesmo. Então, eu acho que quem conseguir essa oportunidade, tenta. E assim, não é porque você não conseguiu fazer durante sua graduação que você não vai conseguir fazer mais. Depois, na residência, no mestrado, no doutorado, quando der, manda mensagem. Eu, para fazer estágio lá nos Estados Unidos, eu só mandei um e-mail, o dono do hospital me respondeu super fofo, assim, tipo, não, claro, a gente vai ficar super feliz em te receber, vem. E aí ele me passou o contato de quem tomava conta dos estágios. Então, eles são bem abertos a receber a gente. E eu sei que tem muito brasileiro também que mora lá, que trabalha lá, que, tipo, foi fazer estágio e acabou fazendo a parte de residência e foi ficando. Então, eu acho que vale a pena investir, sim. Sim, eu também. Eu acabei não indo para o exterior por conta da pandemia. Eu tinha conseguido fazer estágio lá no Cirrali com o Denoá. E também, quem tem vontade é uma questão de procurar. Então, eu mandei o e-mail lá para a faculdade de Alfort, né, que fica lá na França. E aí eles me pediram certificação de francês, né? E meu currículo, e aí eu fiz uma entrevista, e aí eles me aceitaram para fazer estágio. Eu consegui um estágio que eu queria muito, infelizmente ainda não deu para eu ir. Mas assim que acabar a pandemia, eu vou retomar o contato para tentar ir também. Mas quem tiver vontade, acho que é só uma questão de interesse. Então, ir atrás. Tem lugar que pede certificação da língua, como essa faculdade pediu. Então, já se preparar nesse sentido também e mandar e-mail, porque de vez em quando a gente acha que é uma coisa muito distante, né? E acho que falando um oi, mandando e-mail, se informando, é mais palpável, é mais fácil. Pode ser até mais fácil do que você pensa que é. Sim. Você está me ouvindo ou estou travada? Sim. Deu uma travadinha aqui para mim. Eu acho que assim, eu tinha muito medo de mandar e-mail para alguns lugares, pensando, não vão me aceitar, não vão me responder. Mas, gente, o não a gente já tem. Então, tipo, manda e-mail. Eu mandei e-mail para um monte de lugar que nunca me respondeu, que eu tive que caçar estágio de última hora. Algum lugar vai te responder, se você tiver oportunidade, vai. E tem muita gente que fica impressionado com algumas coisas, então não tenham medo de ir atrás, de fazer estágio, de ir para fora. Dá medo, vou ficar longe de casa. Eu fiquei 6 meses longe de casa. Para mim, foi muito tranquilo, porque você está em um lugar diferente, mas você está conhecendo um lugar, você está conhecendo novas pessoas. Então, dá saudade de casa. Tem hora que você fica... tipo, nossa, eu quero ir embora, não sei o que eu estou fazendo aqui, estou sozinha. Mas no fim a experiência é muito boa. Eu queria até ter ficado mais tempo. Eu morro de saudade, de vontade de voltar. Então, aproveita as oportunidades. Eu esqueci também de falar, eu fiz estágio na Hípica de Santo Amaro. E a gente atendia também na Hípica Paulista. Eu fiz com a equipe Edson Tosta. É muito legal o estágio.
é uma coisa completamente diferente também de um hospital, porque os casos que você pega normalmente não são tão graves. Então, tipo, as cólicas que chegavam era super tranquilo de resolver, porque o tratador via que o cavalo comeu diferente, ele já avisava, e tinha caso que a gente nem sondava. Se perguntava para o tratador se ele comeu muito, falava que não, nem sondava. Então, é uma rotina bem diferente. Essa rotina esportiva é muito legal, umas infiltrações que, assim, eu ficava, gente, eu nunca vi isso na vida. E aí eu tive que correr atrás e estudar para entender o que estava acontecendo. Mas vale muito a pena também. Quem gosta de medicina esportiva, eu super recomendo. Fazia também nos cavalos. E a gente fazia, então, na Hípica Santo Amaro, eles têm uma salinha deles lá, mas eles atendem cavalos da Paulista, então eu ia com eles para Paulista às vezes. E lá na Santo Amaro, eles têm um centro cirúrgico que é da Hípica, mas eles podem usar. Então, se tem emergência, se tem caso letivo, você consegue usar o próprio centro cirúrgico de lá. E é bem legal a equipe Edson Tosta, porque o Edson Tosta, ele tem muito conhecimento, né? Ele está no ramo há muito tempo. A própria equipe é muito boa, e a Tereza, que é a anestesia para a equipe, é um grande nome em anestesiologia. Então, quem gosta dessa área também compensa muito, e ela é super disposta a ajudar. Então, tudo que eu perguntava, ou nem se eu nem perguntava, ela vinha me ensinar. Ela deixou eu tentar pegar o acesso arterial do cavalo, me ensinou bastante coisa. E eu gostei muito do estágio lá. A única coisa que, assim, pegou um pouco é porque, em questão de local para ficar, eles não têm alojamento. Eu era uma casa, assim, meio que um hostel, porque São Paulo é meio caro, né? Só que eu optei por um lugar um pouquinho mais caro, na frente da Hípica, então eu não ia pegar trânsito e eu ia conseguir chegar rápido na Hípica, e a pé, inclusive, se precisasse. Mas deve ter uns lugares um pouquinho mais longe, mais barato. Mas era o que mais pegava, assim, no estágio. O resto é muito bom. Não são tantas horas de trabalho lá, porque eles chegam às 8. Eu chegava um pouquinho mais cedo para arrumar todas as coisas da salinha. E aí, tipo, 5, eles estão indo embora normalmente, se não tem cólica, se não tem algum caso que precise ficar. Então, é um estágio mais tranquilo. Fazer estágio no hospital é mais pesado, mas você aprende muito. Tem uma pergunta para você no chat. Para estágio, carta de recomendação não é todo estágio que pede, tem alguns lugares que pedem sim. Então, você tem que entrar em contato com o lugar e ver o que é necessário para fazer estágio. Tem lugar que pede comprovante de vacinação para raiva, tem lugar que pede que você tenha seguro. Aí, às vezes, você tem que fazer um seguro baratinho, de 1 mês, se você vai ficar um pouquinho tempo no estágio. Mas tem lugar que não pede praticamente nada. Para o intercâmbio, eu precisei de carta de recomendação, porque foi É que, assim, a gente tem editais da USP. Então, foi um edital da USP que eu optei pela Argentina, mas tinha vários lugares que dava para ir. É que veterinária, nesse edital, não tem tantos lugares. Tem muitos lugares que não aceitam. Mas eu acabei optando pela Argentina, acho que tinha Colômbia, tinha outros lugares. Aí eu lembro que eu precisava do exame de proficiência, então eu tinha que ter o DEL, que é o exame de espanhol, né? De proficiência. Para comprovar que você fala espanhol, acho que precisa.
Daí eu precisei de uma carta de recomendação, precisei fazer um textinho também do porquê que eu queria fazer o intercâmbio. Tipo, foram várias coisinhas que eu tive que fazer de documentação para o processo seletivo. Esse edital que eu prestei não tinha bolsa, mas eu consegui prestar um outro edital de bolsa do Santander e consegui a bolsa, então ainda bem, porque eu consegui financiar o meu intercâmbio. Mas eu acho que depende muito de como você vai fazer o intercâmbio, porque se você vai fazer por edital, provavelmente vai ter carta. Eu não sei como é em outras faculdades, se tem esses editais, se não tem. Eu tive uma amiga que, dentro da minha faculdade, ela conseguiu um intercâmbio para Portugal, mas não foi por edital, ela conversou com uma professora que tinha contato lá em Portugal e a faculdade aceitou ela, a faculdade de Portugal. Então, eu não sei se ela chegou a precisar de carta de recomendação. Não sei se na sua faculdade tem esses editais de intercâmbio. Tem? Na minha? É. Tem. A gente tem os editais abertos tanto para a Unesp inteira. Aqui na UEMP tem também alguns programas, mas eu não conheço muito bem. Eu sei da Unesp que tem esses editais abertos para a Unesp inteira, e a veterinária tem um convênio com as universidades da França, que já daí é direto. Mas, por exemplo, o intercâmbio que eu consegui não foi por edital, né? Que, no caso, não fui. Do estágio foi eu fazendo contato, e aí eles pediram carta de recomendação, proficiência em francês, fizeram uma entrevista. Mas aí acho que vai depender muito do local e daí como você tem, se for por edital, se for por conta própria, mas é sempre interessante, se não for por um edital, por exemplo, quero fazer um estágio fora, você vê se a faculdade também pode fazer um convênio, pode fazer um contato, que pelo meio institucional talvez as coisas saiam mais fáceis. Sim. Para os Estados Unidos que eu ia fazer meu estágio curricular lá, eu não precisava de carta de recomendação. Legal. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Jofre, boa noite. Você quer falar alguma coisa? Jofre é o nosso professor orientador. Boa noite. Tudo bem? Gente, oi, gente, tudo bem? A Fernanda Oi. eu já conheço. Boa noite. Tudo bem? Tudo sim. Infelizmente, eu não pude participar do começo, que adivinha, né? Atendendo cólica. Mas parabéns aí pelo currículo inicial de vocês, pela vida inicial de vocês. A transmissão do conhecimento das duas é muito importante para as pessoas que estão ainda no banco, né, da faculdade, para saber, né, o que vocês fizeram, como vocês conseguiram, o que vocês fizeram, até eles conseguirem também chegar até lá. Eu acho que é muito importante isso. Já estão fazendo com vários outros colegas que também passaram em algumas residências, e vários deles também falaram coisas muito parecidas. Estudar, provas de línguas estrangeiras, contatos com outros profissionais, o network com outros profissionais. Geralmente, hospitais têm uma casuística, óbvio, né, de emergências cirúrgicas. Os clínicos trabalham mais com ou medicina esportiva ou a medicina de animais de passeio, né? Mas todas elas com uma casuística bem diferente aí dos hospitais, mas os dois são válidos, né? Eu não sei se vocês fizeram, mas também os estágios dentro das universidades americanas ou universidades europeias também é legal. Um lugar que tem portas abertas para o Brasil e não tem tanta diferença ou
dificuldade com a língua é Portugal. Tem várias universidades e vários hospitais que também têm esse tipo de convênio, ou mesmo o pedido de vocês vale a pena nesses hospitais, e se fala português, né? Então, eu acho que vale bem a pena vocês tentarem também os hospitais e as universidades em Portugal. Não tem a dificuldade da língua e também tem a mesma qualidade, né, dos outros hospitais europeus. Tanto que tem alguns veterinários que se destacam lá na Europa, principalmente em Portugal, e vão para o Canadá. Eu tenho um colega que trabalha em Portugal e vai para o Canadá trabalhar. Mas é a vida. Está no início, a residência não é fácil, mas o aprendizado que vocês vão levar aí é para a vida inteira. Aqui em São Paulo, infelizmente, um dos únicos locais era a USP e o Jockey Club. O Jockey Club hoje está um pouco complexo, né? E agora surgiram tanto nas universidades particulares, que nós não chamamos, né, de residência, né? Tinha um plano de aprimoramento, né? Já nas universidades estaduais e federais, aí sim, nós podemos chamar de aprimoramento. Mas, parabéns. É o início. Quando saírem daí, aí a gente fala, né, que vocês vão estar bem mais preparadas para... A gente fala na vida real, mas vocês já estão nela, né? Como vocês falaram, já estão atendendo sozinhas, já estão tendo responsabilidades que antigamente na universidade ou nos estágios vocês não tinham, né? Sim. Agora a gente responde, né, diretamente pelas nossas condutas clínicas, pela comunicação direta com os proprietários, com os nossos professores também, né, que estão ali supervisionando a gente, mas que acabam deixando a gente tomar algumas decisões. É isso aí. Contato direto com o proprietário não é mole, gente. Não é mole. Não é fácil. Falaram que... falar prognósticos ou falar valores e o proprietário falar, não vale, isso está muito caro, isso porque vocês estão dentro de algumas faculdades, universidades. Imagina num hospital particular, você fez no hospital lá lá de Batatais, né, do Marcão. Pô, não é fácil o Marcão chegar, olha, você me deve 20 mil reais numa cirurgia, numa laparotomia e mais a estadia e mais as medicações. Não é mole, não. Não é mole, não. Imagina vocês atendendo fora e cobrando seus próprios honorários, né? É um aprendizado que durante o tempo dos 5 anos, ninguém falou para vocês qual é o valor da sua consulta, quanto vale o seu trabalho, o que você vai cobrar, como você vai cobrar. E já me perguntaram, se morrer, paga? Pior que tem. Tem gente que pergunta. Realmente, a gente não vê isso na faculdade, né? Não tem uma matéria que ensina a gente a lidar com o proprietário, a cobrar do proprietário. E quando chega na hora, é sofrido. O que acontece muito lá na minha faculdade é que a gente tem bastante cavalo, assim, que o proprietário não tem muita condição de pagar. Então, eu estava com uma égua lá, com uma ferida, e assim, eu reduzi ao máximo que eu podia o custo para a égua poder ficar mais tempo dentro do hospital, para eu continuar cuidando da ferida por mais tempo. E quando eu vi que já estava num nível bom, porque ela sempre me pedia se podia levar a égua embora, eu falei, não, tudo bem, agora, se você se comprometer a fazer o tratamento da égua, eu acho que é uma possibilidade de você levar ela para sua casa. E ainda bem que essa proprietária é super responsável e ela continuou o tratamento e ela me manda foto toda semana da ferida e tá tendo uma evolução muito boa. Mas tem proprietário que, se vai sair caro, ele não quer pagar. A gente tem proprietário que
paga em 15 mil vezes, porque não tem dinheiro para pagar, e ainda que é um hospital público, então não tem tanta repercussão. Agora, se é um hospital seu, você tem que pagar suas contas todo mês. Então, essa parte de cobrar é complicada. E isso quando você também não tem que fazer uma eutanásia, às vezes o proprietário não entende. Todas essas decisões, elas são bem importantes para a vida de um acadêmico. E agora vocês têm essa responsabilidade junto com o numerosinho aí, né? Devem estar aí nos 52 mil, né? Porque realmente agora vocês assinam por isso, pelos seus atos. Sim. Isso é muito importante. Exatamente. Inclusive, o proprietário que chama para fazer eutanásia falando que o cavalo está morrendo, não tem mais o que fazer, e você chega e o cavalo está bem. E aí você fala, não é indicada a eutanásia do seu animal, e ele não quis, por exemplo, ferrar o cavalo, ele está com uma sequela de laminite, e aí não dá mais para usar para o esporte, então ele acha que tem que eutanasiar, e aí a gente acaba, né, ficando nessa, tendo que explicar que não vamos realizar a eutanásia de um cavalo que está saudável, né, de certa forma saudável, e tem essas complicações. Tem o dono que o cavalo não tem mais condições de vida e quer manter a vida, e tem o outro dono também que não quer mais gastar e acha que a solução é eutanasiar. E tem o caso que é cirúrgico e o proprietário não quer operar porque não tem dinheiro. E aí você fica com o cavalo lá, vendo o cavalo sofrer. Exatamente. E não, porque não vai operar. Uhum. Outra coisa que não ensinam na faculdade é como mexer no CIPEAGRO, como cadastrar, como fazer toda essa questão. Importantíssimo ensinar. Gente, já começo desde já a ver como é que se cadastra no tal do CIPEAGRO. Quando eu descobri, eu penei um pouco. Falei, gente, CIPEAGRO, o que é isso? Nunca tinha ouvido falar. Então, tem umas coisas burocráticas que ninguém te ensina e que é muito importante, né? A gente aprende clínica, a gente aprende cirurgia, saúde pública, zoonoses, mas esquecem dessas questões burocráticas do dia a dia também. É verdade. Para você ter uma ideia, Fê, a minha esposa, quando trabalhava numa das farmácias de manipulação, ela fez uma campanha para ensinar os veterinários a se cadastrarem no CIPEAGRO, porque sem esse cadastro ela não podia vender medicamentos controlados. Então, a própria farmácia fez uma campanha ensinando os veterinários a se cadastrarem, e ela ia em clínica cadastrando os veterinários, ela mesma. Olha, assim, assado, para que eles soubessem. Então, veterinários de 10, 15 anos não sabiam fazer. Então, é complicado mesmo. E, por outro lado, também vocês vão receber, né? Dá para você receitar tal coisa? Olha, eu preciso de um anabolizante aqui. Eu já tive pedido, eu preciso de 20 anabolizantes para os meus cavalos. Falei, tá bom, para os seus cavalos. São coisas difíceis do dia a dia. Mas nada que 2 aninhos aí não façam vocês ficarem craques. E depois, vocês já pensaram o que vão fazer depois da residência? Olha, muitas possibilidades, na verdade. Penso em ir para fora, então penso em talvez fazer um internato fora. Gosto muito da ideia, por isso que também eu queria fazer o meu estágio curricular fora para ver se eu gostava. Vou tentar fazer agora, né, esse estágio, já que a pandemia impediu. Vou tentar fazer agora nas minhas férias da residência. O estágio fora, até para conhecer o local, ver como que é a rotina, para tentar fazer internato fora, seja nesse local, seja em outro local. Acho que é muito interessante, a gente aprende novas condutas, outras perspectivas, gosto dessa ideia. Como já fui atrás antes de proficiência, então continuo com esse interesse.
E quem sabe aí um mestrado, gosto da área acadêmica, gosto dessa área de pesquisa, mas não tenho muita certeza se no Brasil é essa área que eu seguiria no Brasil agora, né? No Brasil atual. E gostei muito, muito mesmo da carreira militar. Me identifiquei tanto com a rotina militar, gostei demais. E aí também seria uma possibilidade. Então, assim, tem um leque de possibilidades que eu penso, mas acho que a priori talvez me especializar um pouquinho mais lá fora. Ótima ideia. Ótima Legal. ideia. Eu gosto muito da ideia de também ficar um período lá fora. Tenho muita vontade de conhecer hospitais nos Estados Unidos, mas não acho que eu iria assim para ficar. Eu iria para conhecer e para voltar. Eu tenho muito interesse em fazer pós-graduação, então eu queria fazer com ortopedia, já faço a de acupuntura, queria fazer com fisioterapia. E não tenho interesse nenhum na área acadêmica. Não gosto dessa parte de pesquisa. Assim, eu gosto da parte prática, mas não da parte que você tem que sentar e escrever cheio de regra. Eu gosto muito de estudar, sentar e estudar para entender o que eu estou fazendo, mas não sentar e ter que ficar fazendo as coisas com as regrinhas da pesquisa. Então, mas assim, não exclui completamente a ideia de talvez fazer um mestrado, caso isso seja necessário lá na frente. Acho que é importante, às vezes, ter esse mestrado, um doutorado, talvez. Não é o que eu quero no primeiro momento, penso que eu posso fazer isso no futuro. E quem sabe um dia abrir um hospital, uma central de fisioterapia, alguma coisa assim. Isso é bem legal também, bem legal. Lá fora, nossa profissão é muito mais rentável e é muito mais reconhecida. Aqui, nós não temos nem tanto reconhecimento, também nem tanta reconhecimento, né? Mas eu acredito que, com o decorrer da carreira de vocês, como em qualquer outra profissão, né? Depois de 7 a 10 anos aí na lida, já vem o reconhecimento. E eu fico muito feliz. Esse é o caminho mais indicado, vocês realmente estão no caminho mais certo, o melhor caminho mesmo para vocês serem bons profissionais. Eu não tive essa sorte de ter a residência, eu já parti para o mercado de trabalho numa equipe e eu não consegui, não tive essa sorte nem de fazer um estágio no exterior ou nem de prestar ou de fazer uma residência. Eu já fui para o trabalho, né? Não sei se foi ruim, não sei se foi bom, acho que na época foi bom. Mas é um complemento da faculdade importantíssimo, importantíssimo. Nada do que você viu na faculdade te dá tanto conhecimento quanto esses 2 anos de residência. Nada, nada, nada. Você que fez estágio na Max Planck, você sabe como é que é lá. Realmente é um hospital extremamente com uma casuística, né, muito boa. A Fê, que fez com o Edson, poxa, eu vivi isso durante 15 anos da minha vida lá dentro da Ípica. São estágios chaves, né? São pessoas que você tem que conhecer, porque vai formar o seu network. Depois da residência, se você quiser, por exemplo, abrir um centro de fisioterapia, você vai trabalhar para alguém. E esse alguém, talvez, sejam essas pessoas. E isso é muito legal. A fisioterapia hoje está em voga, né? Tanto de todas as vertentes aí, como também os hospitais, né? Abriram muitos hospitais, não aqui em São Paulo, mas em outras cidades do Norte e Nordeste, e são coisas que ainda precisam de muita educação do proprietário do cavalo, de respeitar, de falar, realmente o meu cavalo precisa de uma cirurgia, o custo é esse, e eu vou pagar. Outro dia eu estava discutindo com um proprietário que o brasileiro ele tem muita facilidade, nossa cultura é de pagar coisas e não de serviços.
Por exemplo, tem muitos proprietários que dão R$10 mil num iPhone, mas não pagam R$1.000 no serviço veterinário de uma cólica. Poxa, então você está falando que esse aparelho de celular é muito mais importante do que todo o meu conhecimento para eu fazer uma passagem de sonda, uma paracentese, uma palpação e encaminhar o seu cavalo para um hospital. Então é difícil você trabalhar com essas pessoas. Mas está mudando, está mudando. Está mudando duas coisas muito importantes, né? A mulher da nossa profissão, que é a maioria, né? Não tem... vocês são a grande maioria, realmente. E a importância, né? O serviço, como dar realmente importância ao nosso trabalho. Isso é muito legal. Eu acabei de sair de uma cólica. Um cavalo com extrema dor, mas foi só realmente passar a sonda, lavar o estômago, era uma gastrite horrenda, de um cavalo BH gigante. Poxa, com calma, tudo bonitinho, acabou. Nada que uns litrinhos de soro com lidocaína, cálcio e paciência não resolvesse. Mas dá trabalho. Eu estou aqui desde as 7 horas da manhã trabalhando. São 8 e, 9 e pouco. 9 e meia, quase 10 horas. Então, assim, é a vida de vocês. E com poucas, não sei quantos residentes estão em cada uma de vocês aí, mas pela pandemia também está número reduzido, tanto de funcionários quanto de residentes. E também diminuíram bolsas, né? Algumas universidades federais e estaduais, elas diminuíram o número de residentes. E quando você tem um boom aí de casos, meu Deus do céu, não dá nem para dormir, não dá nem para comer. É difícil. Mas vocês são jovens e aguentam. Faz parte, vale a pena. Isso aí, Fê. Faz parte, vale a pena. Eu fico muito contente. Você, Fê, fez parte, né, de um grupo de estudos e fazia aquelas palestras, a organização. Isso tudo fez com que você conhecesse profissionais, fizesse o seu network, fizesse os seus estágios. Poxa, isso tudo na sua vida faz uma diferença danada, mulher. E hoje, a Nathalie, que está de vice-presidente de um grupo de estudos, está te conhecendo também a nossa amiga. Poxa, isso é muito legal. Esse network só faz... Nós temos aqui, ó, deixa eu ver, nós estamos aqui com menos de 10 pessoas na sala. 10 pessoas na sala. Que bom! Esse pequeno grupo já vai sair na frente, gente. Essas questões aí de vocês perguntarem sobre, poxa, como é que é lá fora? Quanto vocês gastaram? O que foi necessário para ir para os Estados Unidos? Alguém foi para a França? Poxa, como é que você foi? Quanto custa a passagem? Onde é que você ficou? Cara, na minha época, eu não tinha para quem perguntar isso. Agora vocês têm a oportunidade de perguntar para 2 veterinárias que já tiveram essa experiência de uma residência, como é que é o caminho, como é que vocês estudaram? Olha, vocês fizeram curso para prestar a prova, como é que foi? Vocês fizeram estágio antes de prestar a residência, no lugar onde vocês iam fazer, ou prestaram a residência? Caramba, gente, olha que facilidade. E é isso que eu falo. Temos mais de 450 faculdades de veterinária. Cara, mas continua com só a nata da nata da nata sendo os melhores. Então, tem 30 candidatos por vaga. O que interessa são 3 ou 4 candidatos por vaga que vão, às vezes, os 3 entrarem. Então, esquece os 30. Calcula aí uns 5 candidatos, que são os que interessam. O resto é resto. Mas para você não fazer parte do resto, parabéns para quem está aqui na palestra, escutando minhas 2 queridas aqui. Parabéns, parabéns. Parabéns para vocês 2 também, tá bom? Não sei se tem mais perguntas aí no chat, Nathalie. Tem uma pergunta da Ana Júlia. Ela perguntou se na residência vocês conseguem estágio igual na graduação.
Olha, eu sei que alguns programas de residência, eles exigem que o residente faça estágio fora do local que está fazendo residência, então é estágio de residência, e aí faz um no primeiro ano, outro no segundo ano. Não é o caso do meu programa de residência, mas, por exemplo, eu tenho um mês de férias. Eu tenho total liberdade para ir buscar um estágio, que é o que eu vou fazer. Então, eu sei que aqui, por exemplo, a gente está com um problema no raio-x, e eu gosto muito de imagem. Então, eu estou indo buscar um estágio que eu aprenda mais com imagem, uma área que eu gosto. Então, a gente tem essa oportunidade, a gente tem esse espaço, e os professores super estimulam, ajudam a fazer contato, carta de recomendação. Então, assim, a gente é bem estimulado a quem quiser sair para fazer estágio, participar de congresso, enviar resumo. Então, eu acho que as oportunidades são as mesmas, assim, para quem tá na graduação em relação ao estágio. No caso, meu programa não é obrigatório, eu tenho alguns programas que já está incluso essa obrigatoriedade do estágio durante a residência. Não sei como que é o da Gabriela. Também, eu tenho um mês de férias por ano, então a gente pode também sair para fazer estágio fora nesse mês de férias. Eu sei que teve um ano de residência lá na faculdade que por algum motivo ficou meio parado. Perguntaram para a professora se poderiam usar esse tempo que estava parado para fazer estágio e ela deixou, mas eu não sei se isso está podendo agora. Até eu pensei, se continuar com a pandemia, com o hospital fechado, eu pensei se eu poderia perguntar para ela sobre a questão de fazer estágio em outro lugar, para aproveitar mais. Mas algumas coisas mudaram, então não tenho certeza se está podendo fazer esse estágio. Mas no mês de férias, pode sim. Excelente, excelente, excelente. Olha que legal, uma informação bem legal. E é assim, você tá cansado. Você tem um mês de férias. Mas... mas às vezes compensa. Deixa para descansar depois no caixão. Deixa, por enquanto, trabalha. E se você faz uma coisa que você gosta, você faz com gosto. Então, tipo, às vezes 2h da manhã, tá um frio, eu tô andando com a égua, mas eu tô lá, feliz, entendeu? Tipo, eu não tô reclamando, não tô... Nossa, queria só estar na minha casa, não. Tô feliz porque eu tô lá, tô trabalhando, tô aprendendo. Então... É isso aí. Acho que tem que fazer o que gosta, sim, porque é cansativo, mas vale a pena. É isso aí. Isso aí. Parabéns. Bom, Nathalie, tá contigo. Meninas, muito obrigada, foi muito bom. Eu adoro. Antes eu não pensava muito na questão de residência e esse módulo que a gente fez do GECOS foi, assim, muito esclarecedor para mim e agora eu quero, já está decidido na minha cabeça. Falta decidir para onde agora, né? E correr atrás dessas coisas. Mas eu agradeço muito vocês compartilharem a experiência de vocês com a gente, foi muito bom. Como o Jofre falou, são 10 pessoas, mas são 10 pessoas que, né, aquele grupinho assim, aquele segredinho nosso. E muito obrigada mesmo. A gente agradece muito, muito, muito. E com certeza, futuramente, iremos encher o saco de vocês perguntando e mandando mensagens sobre. E é isso. E só para... Opa! Pode falar. Quer falar? Não, pode falar, depois eu falo. Era só para fazer um comentário, assim, em relação ao que o Jofre e a Nathalie falaram, a questão de você ter contato com outros veterinários, de fazer esse networking, é muito importante dentro da nossa área. Muito importante. Porque, às vezes, você precisa de ajuda em algum caso, você precisa encaminhar o caso para alguém, porque você não tem tanto conhecimento naquilo, ou até em questão de oportunidade. Então, às vezes, você fez estágio curricular em algum lugar, às vezes um hospital particular, e acaba sendo chamado para fazer residência lá depois, porque eles gostaram de você. Então, é muito importante essa parte de networking. E era só isso que eu tinha para acrescentar, assim, e queria agradecer por vocês terem me convidado. Espero
ter conseguido ajudar em alguma coisa, passar um pouquinho da minha experiência. Estou disposta a responder perguntas, se alguém tiver alguma outra pergunta que quiser perguntar depois, que quiser perguntar pessoalmente, em alguma rede social, eu posso deixar meu contato aqui para vocês, Instagram, consigo deixar meu celular também, não me importa de alguém me chamar para fazer pergunta depois. E muito obrigada de novo. Queria agradecer também ao convite, gostei muito do nosso bate-papo, é sempre bom compartilhar também, trocar informação. Estou sempre à disposição, seja para conversar sobre residência, sobre outros assuntos, o que eu puder ajudar, né? Estou sempre à disposição. Agradeço novamente. Vou deixar também meu contato, se alguém quiser conversar alguma coisa. E estaremos, ao fim, né, quando essa pandemia melhorar, de portas abertas. Agora, infelizmente, não estamos podendo receber gente de fora, mas aqui na UEMP tem semana acadêmica, tem possibilidade de estágio, então estaremos de portas abertas. Infelizmente, não posso dizer estamos, mas estamos à disposição. Boa, menina. Parabéns.